Uma enfermeira australiana chamada Bronwyn lançou um livro com uma lista dos principais arrependimentos de pessoas que estão prestes a morrer. Esses dados foram coletados durante anos de trabalho com pacientes terminais. A lista de arrependimentos era grande e desses ela separou apenas os 5 mais comuns. Segundo a pesquisadora, o principal arrependimento de muitas pessoas é não ter tido coragem de fazer o que realmente queriam e não o que os outros esperavam que fizessem. Outro arrependimento comum é não terem trabalhado um pouco menos, fazendo que perdesse muitas coisas em suas vidas. Na sequência, temos o arrependimento de não ter tido coragem de expressar os sentimentos, o não ter mantido contato com amigos e não ter se permitido ser mais feliz. Arrependimento é um pesar que a pessoa sente por algo que tenha feito ou deixado de fazer. Certamente não existe ninguém que em algum momento não tenha se arrependido de algo ou de uma atitude. Ao longo da nossa existência, iremos cometer erros e acertos. Isso irá gerar aprendizado e uma evolução contínua. Todo ser humano comete pequenas e grandes falhas. É humano, é natural. Agora, não devemos apequenar, temer dar um passo maior nas nossas vidas, com medo de cometer erros e depois acabarmos nos arrependendo. Isso, é claro, não significa agir sem pensar, sem planejamento, critério ou bom senso. O senso de ética tem de prevalecer. Não podemos esquecer que vivemos em sociedade e que nossa decisão afeta o próximo. Para cada atitude haverá uma ou mais consequências. Agora, não dá para fingir também que não existe fracasso. É muito importante saber que o fracasso faz parte do processo de aprendizagem. Precisamos ser corajosos para admitir os nossos erros, o que é um ato de grandeza. Nossa vida é feita de escolhas e renúncias. Não vamos ganhar todas. Existe uma história na Bíblia que ilustra muito bem arrependimento e aprendizado. É a história de um pescador chamado Pedro. Pedro foi chamado por Jesus para ser um dos seus discípulos. Pedro era um homem sincero, impulsivo, impetuoso. Era um homem de muita ação e pouca reflexão. Ao ser chamado por Jesus, Pedro abandona a pescaria para se tornar um discípulo de Cristo em tempo integral. Durante 3 anos, Pedro andou com Jesus pelas empoeiradas estradas da Terra Santa, aprendendo com o Mestre. Pedro conviveu pessoalmente com Jesus Cristo. Pedro não só aprendeu, como pôde vivenciar tantos milagres do Mestre. Na Páscoa, quando se comemora pelos judeus a libertação do seu povo da escravidão no Egito, Jesus reuniu os seus discípulos para jantar. Durante a ceia, Jesus afirma que naquela noite ainda ele seria abandonado pelos seus discípulos. E Pedro responde: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus então adverte Pedro que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro o negaria. O impetuoso Pedro então declara: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Mais tarde, quando os soldados levaram Jesus para ser interrogado pelo sumo sacerdote, quase todos os discípulos fugiram, mas Pedro e outro discípulo seguiram Jesus de longe. Pedro então entrou no pátio da casa do sumo sacerdote para observar. Quando a luz da fogueira iluminou o rosto de Pedro, uma serva o reconheceu e disse que andava com Jesus. Pedro diz: eu? Não. Você está me confundindo com alguém. Pedro então foi para perto do portão, mas outra serva o reconheceu e Pedro disse: eu nem conheço esse Jesus. E pela 3ª vez, uma outra serva o acusa de conhecer o Mestre. E Pedro, mais uma vez, nega Jesus. Naquele instante, o galo cantou. Jesus se virou e olhou para Pedro. Pedro então lembra o que o Mestre havia dito. Sai dali e começa a chorar amargamente. Pedro estava amargurado, chorando de arrependimento. Ao ressuscitar, Jesus mandou dizer aos seus discípulos, inclusive a Pedro, que os encontraria na Galileia. Ao encontrá-lo, Pedro então confessa o seu amor ao Mestre e recebe perdão. Esse mesmo Pedro, perdoado e restaurado, foi quem pregou quando houveram as primeiras conversões.
Pedro realizou milagres, curando deficientes em nome de Jesus. Também discursou sobre o Senhor Jesus no templo aos israelitas, mostrando que eles mesmos tinham matado o príncipe da vida, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Pedro agora, arrependido e perdoado, entrou em confronto por Jesus com coragem, sem demonstrar qualquer medo ou insegurança. Pedro aprendeu, depois de ter negado Jesus. Naquele momento, ao olhar para o rosto do Mestre, ele viu compreensão, misericórdia e certeza de perdão. O escritor português José Saramago escreveu o seguinte: para que serve arrependimento se isso não muda nada do que passou? O melhor arrependimento é simplesmente mudar. Aprendemos com Pedro que não importa o que tenha acontecido, sempre pode haver arrependimento. Quanto antes você se arrepender, mais cedo você irá encontrar perdão e paz. Somente o perdão de Jesus poderá trazer paz para a tua vida. A Artus é o podcast que traz alimento para a sua alma. Quer ouvir mais? Assine nosso podcast e não perca nenhum conteúdo.